4. Os sistemas de Big Data costumam ser caracterizados pelos 3 Vs. Hoje, na verdade, são 5 Vs, tá? Sendo que o V de... Aí ele manda verificar, ó. Para gravar isso aí, lembra aquelas frases? Vovô viu a uva, não tem? Então, frase para gravar, ó. Vô, vá, vé, vá. Vová, veveva. Ó, são os 5 Vs. Na verdade, esses 3 primeiros é o que a questão está comentando, né? Então aqui, ó, volume, vá de variedade, V de velocidade, o V de veracidade e o vá de valor. Pegou? Então, vová, veveva. Pegou? Grava assim, vová, veveva. Volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. Os 3 primeiros são os considerados, como a questão comenta aqui. Só que atualizando vocês, são 5 vezes. O volume diz respeito ao quê? A grande variedade, não vou usar variedade porque eu gostei de baixo, né? Volume de dados. Então, repare. Os dados são capturados, né? O que seria esse fenômeno Big Data, né? Vamos começar do básico, né? Vamos do beabá. Big Data é essa capacidade de coletar dados o tempo todo e de várias fontes diferentes. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo do aplicativo que nós usamos do Google, o Google Maps, ou um outro programa do Google também, que é o Waze, né? Como é que o Waze sabe qual é o melhor caminho? Se está engarrafado ou não, fica aquela linha vermelhinha, né? Isso por quê? Porque outros usuários que também estão utilizando o Google Maps ou o Waze, eles estão nesse engarrafamento. Então o sistema avisa, ó, ele coordena várias coisas. Primeiro, o sujeito tem um aplicativo? Tem. Onde ele está? Ah, ele está na rua tal. Só que com a consulta ao GPS, ele verifica que o veículo está em movimento, tem um destino para ir, mas está parado por muito tempo. E aí ele verifica quantos outros veículos usando o Google Maps ou o Waze estão nesse mesmo local. Ah, eu tenho mais 50 veículos. Eles também estão parados? Estão. Então, nesse trajeto vinculado ao GPS, eu consigo determinar que ali tem o quê? Que ali tem um engarrafamento. Pegou isso aí? Então, como é que funciona isso? Ele coleta os dados dos celulares. Então, você, além de receber dados, que ali está engarrafado, você também fornece dados quando você está ali no engarrafamento. Pegou isso aí? Então essa coleta de dados em sensores, essa coleta de dados, por exemplo, que aconteceu recentemente no caso do presidente americano Donald Trump, né? A questão do Cambridge Analytica. O que é isso? A empresa Cambridge Analytica coletava dados das pessoas no Facebook e ela fazia o quê? Ela verificava, ó, vamos ver as pessoas que são a favor do aborto, de acordo com as suas postagens. Então ela fazia esse levantamento e daí ela fazia o quê? Fazia uma sugestão de postagem do candidato Donald Trump falando que é a favor do aborto. Pegou isso aí? Aí as pessoas faziam o quê? Poxa, esse candidato me representa. Então isso foi um exemplo de uso e manipulação de dados em Big Data. Tá? Outro exemplo, um supermercado, uma rede de supermercados, ela percebeu que na sexta-feira existia um aumento de cerveja, de venda de cerveja e de fraldas. Aí o que acontece? Coletou esses 2 dados. Ó. Toda sexta-feira vende cerveja pra caramba e vende fralda. O que está acontecendo? Os bebês estão tomando cerveja? O que está acontecendo aí? Não. Ele reparou o seguinte, que os pais, né, vinham comprar cerveja para o final de semana, para o churrasco, e aproveitavam e levavam fralda. Então, como relacionar isso aí? Eles colocaram cerveja e fralda, os setores, um perto do outro. Porque o cara entra, vai lá, pega a cerveja, ele vê a fralda e fralda para o neném. Pegou o lance? Então, analisando essas questões de venda, essas questões de sensores, né? Imagine, por exemplo, uma rua. Vamos lá. Uma rua tem lá as vagas, né? Nós temos as vagas aqui lá na rua. Aqui está a calçada e aqui são as vagas.
E aí em cada vaga eu coloco um sensor. Quando o carro chega e estaciona, parou um carro aqui, ó, bacana, deixa eu botar a rodinha dele aqui, tá horrível, né, mas dá para entender. O sensor detecta que tem um carro. E aí dispara para a internet, avisando que ó, a vaga 1 está ocupada, vaga 2 está livre, vaga 3 está ocupada. Entendeu o que está acontecendo? Ele tá... Eu vou espirrar, peço desculpas a vocês. Entendeu o que está acontecendo? O Big Data é esse fenômeno que vai avaliar esses dados e vai perceber, por exemplo, olha, o carro 1, ele parou aqui nessa vaga, então avisa no software, no aplicativo, que a vaga 1 já está ocupada. Então você, quando vai estacionar numa determinada rua, você digita lá, onde você pretende parar? Aí você informa, vou para estacionar na rua tal. Aí ele já diz, ó, quantas vagas tem ou não tem, quantas estão ocupadas ou não. Opa, ainda tem mais uma, 2, 3 vagas, vou correr para pegar essa vaga. Bacana? Então todas essas informações, Big Data. O Big Data tem tudo a ver com Data Warehouse, o Big Data tem tudo a ver com IoT, a internet das coisas, né, os dispositivos cada vez interconectados. Então, por exemplo, tem geladeiras que elas têm acesso à internet e elas têm sensor para detectar o alimento que entra. Então, por exemplo, você comprou essa geladeira e aí você comprou, por exemplo, leite. Quando você coloca o leite na geladeira, existe uma etiqueta chamada RFID, identificação por radiofrequência. A geladeira detecta que aquilo é leite. Aí vê a validade, né? O que mais? Ela consegue mensurar se alguém na casa, se você programou informando que alguém tem intolerância à lactose, ele vai informar que fulano não pode comer esse produto. Tá? Tudo isso na porta da geladeira. Aí você tirou o leite, acabou o leite. Você tirou a caixa do leite, a geladeira percebeu que a caixa não voltou, já tem mais ou menos uns 30 minutos, ela vai te avisar, olha, o leite está fora da geladeira ou acabou. Aí você clica lá, acabou. Ela vai perguntar, deseja comprar o leite? Sim. A geladeira dispara o pedido para o supermercado. Tá? E aí o supermercado tem um sistema que vai mandar entregar na sua casa. Só que aí o supermercado vai começar a verificar, olha, de quanto em quanto tempo esse usuário pede leite. Né? Ele compra leite ou ele compra outros produtos infantis. Então, peraí, eu vou analisar esses produtos que ele está comprando e vou oferecer descontos, ofertas, novos produtos. Então, o Big Data permite isso. Bacana? Então, o volume de dados, tá, diz respeito a esses elementos todos que podem ser capturados. Redes sociais, né? Redes mesh, como essas aqui que eu falei. Isso aqui é uma rede mesh. Um dispositivo fala com o outro, que fala com o outro e depois fala com a internet. Tá? Então isso diz respeito ao volume. Volume é quantidade, desculpa. Variedade, essas fontes, tá? Acabei trocando. Volume é porque muitos dados são capturados. Então, ó, muitos dados. Vamos anotar para não ter erro. Variedade, muitas fontes, tá? Velocidade, a produção desses dados é muito rápida. Só para vocês terem ideia, não tem o CERN, que é o Centro de Energia Nuclear Europeu. Cada experimento que eles fazem com aquele acelerador de hadrons, não tem aquele negócio que foi construído enorme, que passa pela França, pela Suíça, então, cada experimento feito com acelerador de hadrons gera 40 terabytes de informação. Então a velocidade disso é o quê? É muito alta, é muita informação, é muito rápido, tá? A informação chega de forma rápida, então é preciso analisar o Big Data, é preciso analisar essas informações. Quer ver um exemplo? Lembra daquele atentado de Boston, em que dois irmãos, Tsarnaev, fizeram uma bomba utilizando uma panela de pressão? Lembra disso? Então, na verdade, o governo já tinha coletado informações para determinar que eles fariam esse atentado. Porém, não tinham ferramentas de Big Data Analytics para cruzar os dados. Depois que teve o atentado, eles foram correr atrás, puxar a folha corrida dos dois, aí que encontraram que, ó, eles compraram panela de pressão, eles compraram fita isolante, que na verdade é aquele silver tape que eles usam lá fora. Então, peraí, panela de pressão nos Estados Unidos é algo muito raro, ninguém usa panela de pressão. É algo comum aqui no Brasil, mas lá é muito raro. Peraí, panela de pressão,
os caras compraram fita isolante, os caras compraram pregos, bilhas. Quer dizer, esses caras estão montando uma bomba. Eles vão colocar isso tudo dentro de uma estrutura que vai estourar e vai jogar estilhaço para tudo que é lado, né? Então, o que aconteceu? Um dos fenômenos perigosos aí. Teve a coleta dos dados, porém não teve a análise dos dados, entendeu? A velocidade da produção é muito alta. Então é um problema sério de Big Data ter gente voltada ou softwares voltados para analisar esses dados, tá? Então esses três são os 3 Vs principais. Veracidade, por quê? Em tempo de fake news, não adianta eu ter um monte de dados coletados, muitas fontes e rápido, se isso for falso, né? Então os dados precisam ser o quê? Verdadeiros. E dados verdadeiros me adicionam o quê? Ó, valor. Tá vendo? Ó? Como eu sei que, por exemplo, no mercado, sexta-feira está aumentando o número de cervejas vendidas e de fraldas, espera aí. Opa, pode ter pai que está comprando cerveja, mas como a fralda está longe, ele não está lembrando que tem que comprar fralda. Espera aí, vamos botar a fralda bem pertinho da cerveja, quando o cara olhar a cerveja vai lembrar da fralda. Ou então vamos botar petiscos, né? Vai levar a cerveja, mas vou botar uma batatinha também, para o cara degustar e também levar a batatinha temperadinha. Pegou isso aí? Então, para agregar essas informações analisadas em tempo hábil, para agregar o quê? Agregar valor. Pegou? Então, ó, vamos analisar os itens aí, agora que eu expliquei os 5 Vs para vocês. Veracidade corresponde à rapidez na geração e obtenção dos dados. Não, isso aí é o terceiro V, velocidade. Então, a A está fora. Valor corresponde à grande quantidade de dados acumulados. Não, isso é volume, tá? Esse conceito da B aí é volume. Então aqui, ó, esse conceito seria, corresponde à rapidez na geração dos dados. Esse é o VE, velocidade. Correspondente à grande quantidade, VO, volume. Volume corresponde à rapidez na geração. Não, volume corresponde ao quê? A muitos dados. Rapidez na geração é velocidade, seria VE, então tá fora também. Ó. Na D, velocidade corresponde à confiança na geração dos dados. Não, a confiança é a veracidade, ó, é o segundo VE aqui. Então tá fora. E variedade, só pode ser a letra E, né? Variedade corresponde ao grande número de tipos e formas de dados. Perfeito. Sensores, redes sociais, perfeito. Isso aqui é variedade mesmo, bateu. Pegou? Bacana? Então a resposta aí pode verificar. Ó, a resposta aí letra E.